Tudo bem. Vocês me Tá ouvem? com uma pequena interferência, tá um zumbidinho de leve aqui pra mim. Tá, deixa eu ver. Parece uma microfonia de leve, tá diminuindo, melhorando. Tá. Parece um pouco mau contato, doutor Gabriel. Agora ficou perfeito o som. Ficou bom? Ficou ótimo. Eu acho que sem o fone talvez funcione melhor. Perfeito. Um prazer enorme te receber aqui nessa live aqui da Pling, doutor Gabriel Matos. O senhor que é um psicólogo atuante na nossa comunidade, quero lhe dar as boas-vindas aqui e abrir um espaço para você falar um pouco sobre a sua história, sobre a sua formação, para a gente começar esse nosso papo aqui hoje. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Vou começar falando um pouco da graduação. Eu me formei entre 2004 e 2009 e eu só quero dizer que nesse período foi importante para mim ter sido bolsista da FAPESP, desenvolvendo um projeto de pesquisa. Eu achei que foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Após a faculdade, né, eu fiz 3 pós-graduações. Eu fiz saúde pública, eu fiz Perfeito. Gestão estratégica de pessoas e fiz também sobre dependência química. Perfeito. E também, nesse período, desde que eu me graduei, eu sempre trabalhei com clínica, atendimento clínico. Explica para o nosso público aqui, que tem muitos leigos nos ouvindo, o que é a psicologia clínica, né? Porque para a gente é super comum, mas de repente para alguém que está ouvindo pela primeira vez essa expressão, não entende muito bem. O que é a psicologia clínica? Tá, a psicologia clínica é aquela do psicólogo no consultório, ligada muitas vezes à área da saúde, né? Só que é o atendimento clínico particular. Diferente, por exemplo, de um psicólogo institucional, diferente de um psicólogo que atua, por exemplo, numa escola, de um psicólogo que atua num CRAS, num CREAS, que são centros de referência de serviço social. Daria para dizer assim, de uma maneira, para simplificar para o leigo, que a psicologia clínica é aquela que vem na nossa mente quando a gente pensa num psicólogo, numa psicóloga na sessão clássica, né? Eu vou até o psicólogo, até a psicóloga, para tratar de algum ponto, alguma questão específica no consultório, né? Faço terapia. Isso é a psicologia clínica. Exatamente. Quando eu tenho, estou com depressão, eu vou procurar um psicólogo clínico. Estou com algum transtorno ou uma dificuldade emocional, é o psicólogo clínico que eu procuro. O clássico que a gente vê nos filmes, novelas e tudo mais. Perfeito. E essa é a sua principal área de atuação hoje, doutor Gabriel? Sim, eu trabalho com... Eu divido meu tempo com 3 trabalhos diferentes. Eu sou funcionário público aqui na minha cidade. Perfeito. Eu trabalho no serviço social. Eu também presto um serviço numa escola que temos aqui na minha cidade também. Eu faço umas oficinas de desenvolvimento emocional com os alunos. Perfeito. E o atendimento clínico, que é que a demanda espontânea de pacientes com as questões mentais, né? Depressão, ansiedade, questões relacionadas aos filhos, divórcio, enfim. E me diz uma coisa, eu tenho lido bastante... Desculpa, lhe interrompi. Não, pode falar, pode falar. Eu tenho lido bastante sobre a psicologia e as suas vertentes, e um tema recorrente que tem vindo, assim, que eu tenho percebido nos textos, é a questão da psicologia como um lifestyle, assim, né? Da pessoa não procurar a psicologia apenas quando ela tem algum sintoma agudo de alguma doença, algum mal-estar, mas sim como um acompanhamento para a vida, assim como a gente deve se alimentar bem, deve praticar exercício de forma regular, também deve cuidar da nossa mente, da nossa alma, de forma preventiva. O que o senhor acha disso, assim? Qual é a sua visão sobre essa linha? Perfeito. Eu acredito que nos últimos anos a compreensão das pessoas tem melhorado bastante sobre a psicologia. Até alguns anos atrás ainda existe muito um certo tipo de preconceito até com a psicologia.
no sentido de que, eu não vou no psicólogo porque eu não sou louco, não vou no psicólogo porque eu não estou precisando tanto. Isso. Na verdade, se a gente tem o hábito de fazer uma saúde preventiva, né, saúde do corpo, por exemplo, eu faço um check-up, eu tenho uma rotina de exames para fazer para verificar se está tudo certo, da mesma forma nós deveríamos fazer essa manutenção da nossa saúde mental, né, Perfeito. e como que é isso, né? Então, eu vou no psicólogo para fazer essa manutenção da saúde mental, com que objetivo? No psicólogo é um espaço que eu vou conversar, eu vou falar, eu não vou ser julgado. É um espaço que eu vou poder me abrir, falar dos meus medos, meus anseios. É um local que eu vou poder, de crescimento, porque eu vou começar a passar a me entender, e tudo isso acaba sendo preventivo também. Interessante esse ponto que o senhor comenta, né? Quando eu vou no psicólogo ou na psicóloga, é um lugar que eu não vou ser julgado, né? Eu queria pegar um gancho nesse comentário. A gente vive hoje praticamente a tirania das redes sociais, né? Sim, A gente é julgado de forma praticamente instantânea a cada comentário ou post que a gente cria. E é interessante essa perspectiva do paciente, da pessoa perceber que no consultório do seu psicólogo, da sua psicóloga, talvez ali seja hoje o único lugar na face da Terra em que ela não vai ser julgada. Porque a gente vive um mundo do julgamento instantâneo, do julgamento sim. online. E eu achei muito interessante esse seu comentário. Eu não tinha pensado sobre essa perspectiva, que o consultório do psicólogo é, na verdade, um lugar livre de julgamentos. Como é importante isso, né, doutor Gabriel? Com certeza. Porque muitas vezes o que está afligindo o indivíduo é justamente a culpa, seja pelo que ele fez ou seja pelos sentimentos que ele tem em relação a algumas coisas, né? Por exemplo, eu estou com raiva da minha família. É difícil ele ter um espaço para conversar e falar desses sentimentos que Claro, muitas vezes vão ser mal interpretados. Não é porque eu amo uma pessoa que eu não sinto raiva dela em alguns momentos. perfeitamente. Perfeitamente. Muito bom, muito boa essa reflexão. E me diga uma coisa, nessa época pandêmica, né, nessa tristeza que a gente vem vivendo, o último ano praticamente, né, começou mais ou menos em março do ano passado, sendo Sim. impactados praticamente que diariamente com tristeza, né, no jornal, nas mídias, né. Infelizmente não há como esconder as UTIs superlotadas, as pessoas morrendo, né. A gente vem percebendo cada vez mais essa carga triste, ocupando um espaço importante da nossa agenda diária. O senhor notou alguma diferença na sua clínica, na sua atividade diária, por causa da Covid, da pandemia, doutor Gabriel? Com certeza. Eu gostaria até de falar um pouco dessa história, né? A gente está indo para o segundo ano de pandemia. Logo no início, assim, a procura por psicoterapia, ela deu uma diminuída. No meu caso, acredito que talvez de alguns colegas também. Logo ali, mais ou menos nessa época que nós estamos hoje. Aí depois de um certo tempo começou a voltar a procura e hoje tem até uma procura maior pelo atendimento psicológico. As pessoas, de Sim, modo geral, estão se adaptando a fazer terapia online. Tem assim, na escola onde eu presto serviço, eu tive a oportunidade de aprender também aquele sistema híbrido que a gente fala com o aluno em casa, com alguns alunos presenciais. Isso para dizer que as pessoas estão se adaptando a essa modalidade de atendimento, que é o online, né? E também, agora vamos falar dos sintomas que têm aparecido durante essa pandemia. é Era, perceptível uma mudança assim no coletivo, assim, é identificável isso, uma diferença na pandemia, doutor? eu vou te falar assim, eu não tenho um controle assim estatístico, rígido para dizer para você, mas com certeza eu percebo que várias pessoas começaram a procurar por terapia por conta da ansiedade. A ansiedade é o que mais tem, assim, tá. E aí por quê? Porque eu digo que é em razão da pandemia. Porque a pessoa diz assim, um indivíduo com síndrome do pânico, por exemplo, ele descreve que normalmente a ansiedade aumenta quando ele descobre que algum ente querido veio a óbito por causa da Covid. Claro, Tá naturalmente. tá numa sala assistindo TV
e aí começam as notícias que vai fechar de novo, vai fazer um lockdown novamente, aí a ansiedade aumenta também. Então, e as incertezas que tudo isso gera, assim, as queixas são muito assim, a pessoa faz uma graduação, ela quer se inserir no mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho está incerto, ela não sabe como que vai ser, não sabe nem como vai fazer planos. Então, isso tem gerado uma ansiedade. Então, eu tenho encontrado pessoas ansiosas pelas incertezas, pessoas que ficam muito fragilizadas com as notícias sobre o número de mortos, o abre e fecha do lockdown, e também tem acontecido agora de pessoas mais jovens estarem sendo afetadas pela pandemia. Mais jovens que eu digo adolescente e criança mesmo. Sim. Porque eles... pode falar. Eu digo, o Bruno Lois aqui, que nos acompanha, querido Bruno, ele colocou uma frase que é super verdadeira, né? Que a pandemia parece que normalizou a tristeza, né? A tristeza, o luto passou a ser tão presente no nosso dia a dia que isso não tem como não afetar a estabilidade emocional das crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, né? Cada um sofrendo da sua maneira, né, doutor Gabriel? Sim, eu faço até uma reflexão sobre essa questão de luto, das fases do luto, né? Alguns de nós estamos ainda na negação, outros já estão numa fase mais de aceitação, mas de um modo geral, porque falando das 5 fases do luto, né, assim, só para fazer uma reflexão, a gente tem Perfeito. Negação, nós temos a raiva, nós temos a negociação ou barganha, depois nós temos a tristeza e, por fim, a aceitação. Isso didaticamente falando, né? Perfeito. Trabalho da Kübler-Ross. Agora, nós encontramos pessoas que estão assim um pouco, tem que, enfim, negando um pouco as coisas que estão acontecendo, pessoas com muito medo, pessoas que já aceitaram que vão ter que se reinventar para a vida, emocionalmente, enfim. E é esse luto, né? Claro, a sociedade como um coletivo, vamos chamar assim, ela acaba... A sociedade está enlutada por causa do assunto Covid, né? Sim. Por causa da pandemia. Sim. E dentro do coletivo, eu imagino que o que o senhor quer dizer é que existam pessoas nas diferentes fases do luto. Interessante essa sua análise, né? Tem o negacionista, exatamente, o sujeito que não usa máscara na rua porque acha que não vai ter doença nenhuma, ou acha que as pessoas não estão morrendo. Tem a pessoa que está com raiva, já tem aquele que já aceitou isso. Interessante essa perspectiva da análise do luto, das fases do luto, sobre uma ótica coletiva da sociedade. Muito, muito bom isso. Sim. Então, e aí eu estava comentando anteriormente, né, que pessoas mais jovens, como adolescentes e crianças sendo afetadas pela pandemia. As crianças sendo afetadas, criança e adolescente sendo afetado pela falta da escola. Sim. A falta da escola deixou todo mundo numa situação muito complicada, porque todo mundo em casa, quem teve que trabalhar em casa com os filhos não é fácil, a escola para as crianças ficou muito complicada, é difícil fazer as aulas online, em sistema remoto. Claro, e isso afeta a saúde mental das crianças também, né? Porque as pessoas têm a errada impressão de que saúde mental é uma coisa de adulto, e não é isso, né? Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos, idosos, todos têm saúde mental e devem se preocupar com a saúde mental, né? Imagina uma criança assim que gosta ou que gostava de sair, andar de bicicleta, jogar bola, gastar toda a sua energia com outras crianças, e agora tem que ficar em casa, sentado na frente do computador vendo as aulas, e aí depois não pode sair para lugar nenhum, e os pais também estão trabalhando dentro de casa, e é difícil entender isso também, porque está em casa, mas está trabalhando, então porque em casa é um ambiente que a gente gostaria de não estar trabalhando, né? Perfeitamente. E claro, e tem um dado muito brutal da pandemia, que ela acaba sendo altamente excludente, né? Porque grande parte da população brasileira não tem condições de ter um computador em casa e uma internet acessível para o seu filho fazer aula. E já se fala, inclusive, em geração da pandemia, né? Como será, quais são os danos no nível educacional e sociológico e social que essa geração terá, e só será percebido daqui a 10 ou 15 anos quando elas entrarem no mercado de trabalho. O quanto esse déficit de um ano e meio fará falta nessas crianças, né?
Com certeza. E eu já tinha lido a respeito de alguns especialistas falando que nós vamos ainda colher esses frutos desse momento aqui por algum tempo, porque realmente nesse momento, infelizmente, a educação ela está falha ou, enfim, talvez não está conseguindo alcançar as pessoas que não têm essas condições. E aí a Perfeito. gente vê que muita gente não está fazendo as aulas, muitas crianças não estão fazendo, outros então estão sem acesso, né? Porque, por exemplo, a gente vê o Enem, que teve menos de 50, acho que por volta de 50% de abstenção, ou seja, 50% das pessoas não foram fazer o Enem. Eu Sim, acho é que um tem muita coisa dado brutal, né? brutal. Pode ter sido também por uma questão assim de preservação, né, o receio de estar ali, mas também por, enfim, talvez tenha as questões de preparo e tudo. Então, realmente, algumas pessoas, inclusive, não vão nem conseguir ter acesso às aulas. Exatamente. Agora, nós entramos nesse assunto porque a gente puxou o tema da ansiedade, né? E eu quero aqui, doutor Gabriel, te fazer uma pergunta, e não querendo te colocar em saia justa, como se diz, né? Mas muitas Ah, pessoas pensam isso. Existe cura para a ansiedade? Porque eu vejo que a ansiedade é o mal do século hoje em dia, né? O sujeito posta alguma coisa na rede social, fica naquela ansiedade para ver se vão curtir, se vão comentar, né? A gente vive a cultura da ansiedade. E as redes sociais, infelizmente, contribuem um pouco para isso. Mas aí vem a pergunta, existe cura para a ansiedade? então, existe quando a gente fala de ansiedade patológica. Isso existe, com certeza, porque ansiedade é uma questão inerente do ser humano, é do ser humano ser ansioso. O problema é que a nossa ansiedade está atrapalhando a nossa vida. Inclusive, assim, muita gente fala, eu sou muito ansioso. Quando é que eu devo procurar um psicólogo? Qual que é o meu nível de ansiedade para procurar o psicólogo? Acho que uma coisa bem básica para a gente pensar está atrapalhando sua vida de alguma forma? Está atrapalhando sua vida em algum aspecto? Você está tendo dificuldade de se relacionar socialmente, trabalhar, estudar? Se estiver causando muita angústia também, então, se a ansiedade começa a atrapalhar nesse nível, a gente já começa a entendê-la como patológica. Essa ansiedade, sim. Deixa eu entender uma coisa. O que o senhor está querendo me dizer é que, eu vou tentar parafrasear o senhor aqui, é que a ansiedade, em certos níveis, é algo perfeitamente normal do ser humano. Normal e necessário, né? Por que Porque a necessário? ansiedade é necessária. A ansiedade é uma resposta a uma situação inesperada. Então, por exemplo, é a resposta de luta e fuga do ser humano. Então, quando acontece algo, a ansiedade me motiva, aumenta o nível de adrenalina, de alguns hormônios, que me deixa alerta para resolver uma situação inesperada. A questão é que, nesse momento, né, você disse o mal do século, a gente está ficando ansioso por qualquer estímulo. Por exemplo, estou andando na rua, parece uma serpente, parece uma cobra. É normal que eu fique ansioso, que eu fique num estado de alerta para sair daquela situação e me defender. Só que eu fico ansioso agora porque eu já não sei mais qual é o risco. Eu não sei, às vezes o risco é perder o emprego, às vezes é não poder abrir a minha loja para trabalhar, às vezes enfim, é tantas coisas que a gente começa a ter quadros de ansiedade generalizada. Eu já não sei mais de onde que vem o perigo. Então, a Claro. ansiedade ela é necessária, ela me ajuda, ela é necessária para algumas coisas, mas ela também pode acabar atrapalhando, aumentando, enfim. E aí essa tem cura, a patológica. Eu consigo voltar a ter uma vida normal, uma vida produtiva, uma vida que eu possa ter prazer. Perfeito. E daria para dizer, será, que a principal consequência psicológica da pandemia tem sido o aumento da ansiedade? Essa é uma frase que o senhor concorda com essa afirmação? Ó, a gente vê que nas pesquisas a gente encontra outras psicopatologias envolvidas. A gente encontra depressão, a gente encontra... porque o fenômeno, ele tem é como se fosse um meteoro, né? Ele bate e aí o impacto ele ecoa por diversas direções. No caso da pandemia, tem pessoas ficando muito estressadas no trabalho, porque estão tendo que trabalhar mais por dificuldades diversas, e muita gente que não está nem podendo trabalhar, que nem sabe o que vai Claro. fazer, não sabe. Então, tem muitas coisas. Que a ansiedade provavelmente é uma das psicopatologias
que mais aparecem nesse momento pandêmico, é bem provável que sim. Eu acho que tem estudos já falando sobre isso. E o que mais tem aparecido? A depressão, eu imagino, obviamente, né? Deve ser uma outra psicopatologia bem presente por causa da pandemia. E que mais foi observado? Eu observo muito doenças do eixo de ansiedade, né? Quando eu falo eixo de ansiedade é quando a gente vai verificar assim, se a gente pegar algum manual de doenças psicológicas, a gente vai encontrar isso. Por exemplo, DSM-5, ou se a gente olhar no CID-10, a gente vai encontrar isso. Por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno que as pessoas, em muitos casos, elas acabam tendo uma relação com a limpeza. Então, se o indivíduo ele tinha um cuidado um pouco exagerado já, com medo de pegar um vírus, uma doença, e lavava a mão muitas vezes no dia, por exemplo, a pandemia com certeza acentuou isso. Piorou, então, o toque claro. aumentou bastante. A doutora Piedade 61 aqui, que eu não sei qual é o nome dela, ela menciona aqui o pânico também, né? Sim, transtorno de pânico. Relacionados ao pânico. Transtorno de pânico tem aumentado bastante, inclusive é o que eu estava te falando no início, né? Pessoas que. E aí os gatilhos têm sido sempre relacionados à pandemia. Foi uma notícia, foi um ente querido que faleceu. Sim. Que coisa, né? Que coisa é interessante perceber, porque quando a pandemia começou, lá em março do ano passado, a gente não tinha, eu mesmo, não tinha a menor ideia de que ia acarretar tamanho dano, e não só o dano das pessoas que morrem, que é uma tristeza, das pessoas que adoecem, mas todo esse reflexo psicológico, né? Eu acho que pouco tem se falado, e para mim é um grave defeito isso, pouco tem se falado do efeito extremamente negativo e viral, no sentido de viralizar, que a pandemia tem produzido na saúde mental das pessoas. A gente vê pouco Sim. disso na mídia, né, nos jornais, nas redes, mas eu não sei se isso não é tão grave ou pior pela quantidade de pessoas impactadas do que a própria doença em si, né? É um negócio a ser pensado isso, né, doutor Gabriel? Com certeza. Assim, a gente é afetado pela pandemia diretamente ou indiretamente. Somos afetados por causa do risco do contágio e somos afetados financeiramente e coisas mais assim, por exemplo, eu estou com um casamento marcado, eu tenho que ficar adiando esse casamento porque não sei quando é que eu vou poder casar. Eu estou com uma viagem marcada, muitas vezes as pessoas marcam, desmarcam, não sabem quando vão poder. Então você percebe que vai gerando vários problemas. Pessoas que vivem do dia a dia, aquele indivíduo que vende aquele sorvete todo dia, no carrinho de sorvete, sabe? Claro. Vende todo dia e aí ele não pode sair para vender. E aí ele dependia daquilo para poder comprar, sei lá, o alimento daquele dia, da semana. Então ele começa a ser afetado com isso também. Então, assim, eu não sei. E aí a gente tem essas questões da educação. Outro fator também que acontece é que, pelo fato das pessoas estarem passando muito tempo juntas dentro de casa, o nível de violência, violência sexual, violência doméstica e conflitos dentro de casa tem aumentado muito. Sabes que eu li um artigo esses dias, não me recordo agora onde, que falava que a violência contra a mulher, especificamente, aumentou absurdamente. E faz sentido, né? Porque, infelizmente, os agressores, os homens opressores, estão convivendo mais com as mulheres vítimas, né? Isso é um outro efeito extremamente danoso relacionado à pandemia, que é a necessidade ou a obrigação da convivência também traz isso, né? Aumenta até o índice de violência feminina. Sim, feminina e infantil também, porque, assim, as crianças, né, isso que você falou é muito importante, né, sobre a violência contra a mulher, que infelizmente aumentou bastante. A gente vê que tem muitos casos, e aí tem vários órgãos que tentam chegar nesses lugares para poder tentar acolher um pouco e fazer um trabalho. E a violência contra as crianças também tem aumentado muito, né? Você imagina famílias que têm 4, 5 filhos o dia inteiro em casa, e elas passavam, porque a gente tinha muita escola integral, período, Exatamente. A criança ficava de manhã à tarde, e dava tempo para essa mãe fazer as coisas em casa, dava tempo para ela trabalhar, e agora se vê ali todo mundo, como se diz, né, junto e misturado ali,
E aí o pessoal começou a pegar um pouco pesado com as crianças também. Ah, O é fato verdade. de, o fato de não ter aulas acontecendo é outro problema, porque quando as aulas estavam acontecendo, se um pai ou uma mãe batia na criança e deixava alguma marca e tal, a Era escola acabava perceptível. sempre. Sim, a escola identificava, chamava o conselho tutelar e esse encaminhava para os órgãos que poderiam fazer o cuidado. A escola está fechada, ninguém está vendo nenhuma marca, nenhum sinal, e essas crianças provavelmente estão sofrendo sem ninguém ver. Agora, não pegando só apenas por esse lado da violência, que é uma triste realidade, é uma constatação, a da mulher, a da criança, a psi Juliana Barros aqui, que está nos ouvindo, ela colocou uma frase que eu achei muito importante, muito interessante, que é assim: precisamos ressignificar nossas relações afetivas. E como isso é verdadeiro, né? Eu mesmo, na minha convivência familiar, né, eu sou casado há 20 e poucos anos, tenho 2 filhas. E a própria, isso para mim é uma coisa muito gratificante, eu sou muito feliz por isso. E a própria proximidade, né? Porque bem ou mal, antes eu convivia com a minha mulher, com a minha esposa, muito menos do que agora. E essa Sim. necessidade de conviver mais, isso dá uma mexida. Isso, a gente precisa ressignificar as coisas, né? Precisa reorganizar. E eu acho que isso tem sido muito bom também para a gente começar a enxergar, dar valor para aquilo que é importante, para relacionamentos saudáveis. Mas eu também imagino que naqueles casos onde os relacionamentos não são saudáveis, de uma certa forma, a pandemia tem sido positiva porque ajuda a acelerar talvez um processo de separação, um processo de divórcio, que talvez demorasse 5, 10 anos para acontecer. Então também tem esse outro viés um pouco positivo, né? Conviver não é fácil. Conviver não é Verdade. fácil. A gente ama, nós amamos as pessoas, esposa, filha, filhos, né? Mas conviver não é tão simples. E aí tem essa coisa assim, olha, realmente não dá, não está dando certo, mas eu imagino sim que o número de divórcios pode estar aumentando, o número de namoros acabando, enfim, relacionamentos que vão ter esse fim, esse término acelerado, porque elas não deram conta de conviver, de viver juntos. Perfeito. E a Piedade aqui de novo, a nossa Piedade 61, depois eu até peço que tu te identifiques para eu poder te citar pelo nome. Ela usa uma frase muito legal aqui, que é verdade mesmo. É preciso espaços de solidão e reflexão para os casais. E a pandemia, de uma certa forma, também tem tirado isso. O senhor não notou uma busca maior por terapia de casal, por problemas conjugais, familiares? Não é algo perceptível ainda, doutor? Não, é perceptível, existe sim. Agora, é que eu vejo muito. As pessoas me procuram mais por questões com os filhos. Mas eu percebo sim que tem esse aumento. Alguns colegas também comentam sobre terapia de casais. Teve alguns amigos que me pediram para indicar algum psicólogo para poder fazer terapia de casal, então eu percebo sim esse aumento. Agora, eu falo sobre os filhos porque, assim, voltando um pouco naquele assunto sobre a dificuldade com a escola, né? Os pais não estão conseguindo fazer os filhos estudarem nessa modalidade. Então, a maioria das procuras, assim, que a família vem me procurar, é justamente, muitas vezes, porque o filho não está estudando e tal. Eu estou falando isso da minha realidade aqui, mas eu acredito Claro. sim que tem aí vários casais aí precisando de uma terapia agora. E a Alves Lise aqui também faz um comentário muito interessante, que é verdade mesmo. É interessante também ressaltar que as mulheres são as mais afetadas pela pandemia, com o aumento do desemprego, é verdade, e acúmulo das tarefas domésticas e cuidado com os filhos. Certamente, se tem um agente que é o mais sofredor na família com isso tudo, certamente é a mulher, né? Porque Com imagina a certeza. rotina de uma mulher que está lutando para manter o emprego, que não é fácil, né? A gente sabe que o mercado ainda é extremamente preconceituoso, não só com a Sim. mulher, com o negro, com o homossexual, enfim, mas aqui na temática da mulher, existe um preconceito contra a mulher, e aí, ao mesmo tempo, ela se vê obrigada a ter que dar uma atenção 3, 4, 5 vezes maior em casa, porque os filhos agora exigem dela. Que situação terrível, né? Que, imagina, imagina a complexidade psicológica de uma mãe que tem que optar por ou ficar em casa dando atenção para o seu filho, já que ele não vai mais à escola, ou largar o emprego. E não estou falando só do Sim, econômico, né? sim, e é difícil para uma criança entender que a mãe está em casa e não pode falar com ele.
Perfeito. naquele momento. Não pode falar com ele naquele momento, não pode. Ele fala, a criança vê, porque a criança muitas vezes não entende. Ela fala, mãe, me ajuda com isso, me ajuda com a escola, brinca comigo. Ela fala, agora eu não posso, agora eu estou trabalhando. É por isso que a ressignificação dos nossos espaços dentro de casa, dentro da família, é muito importante. Aí eu pegar como gancho esse comentário que a Piedade fez, né? Que é assim, a gente precisa ter espaço de solidão e espaço de reflexão. Imagine só uma pessoa, porque tem gente que na pandemia não consegue mais ficar sozinho. Não Como dá, assim? não tem. Ué, não consegue, não tem momento, porque às vezes você vai para o trabalho, você tem momentos que você Entendi. fica sozinho. Não sobra o espaço no dia para ficar sozinho, porque fica em casa 24 horas por dia com a família. Com todo mundo. Então você tem uma invasão de privacidade enorme, assim, você não tem aquele momento seu. Né? E isso traz consequências psicológicas para essa pessoa também, né? É natural. Dá praticamente para dizer que ninguém sairá imune psicologicamente à pandemia. Ninguém, nem eu, nem o senhor, nem os nossos filhos, nem os nossos amigos, porque Exatamente. todos vão sofrer de uma maneira ou de outra o impacto dessas questões que a gente está tratando aqui hoje, da ansiedade, da depressão, do pânico, do aumento do transtorno obsessivo compulsivo, da falta do espaço para reflexão, da falta do espaço de isolamento familiar. Que coisa, né? Que loucura o tamanho da dimensão e da mazela que isso está trazendo para a humanidade, né, doutor Gabriel? Com certeza. É por isso que eu acho que as pessoas que puderem, procurem fazer psicoterapia. Se puder, se tiver condições, vá. E também acho importante que alguns profissionais cedam em algum momento um espaço para atender aquelas pessoas que não têm condições financeiras para poder fazer a psicoterapia. Né? Eu acho que nesse momento é um ato de humanidade, assim, oferecer esse serviço. O senhor sabe que aqui na Pling a gente tem essa missão, né? É muito mais que uma missão, é o motivo pelo qual a gente acorda todos os dias, né? Que é fazer com que as pessoas tenham uma vida mais saudável e com mais bem-estar, né? E o mais saudável não é só o mais saudável na parte física, corporal do exercício, mas muito carregado na parte mental, né? A gente realmente quer levar saúde e bem-estar para as pessoas. E é muito gratificante poder bater um papo como esse nosso aqui hoje, porque, de uma certa maneira, ainda que numa escala pequena, a gente está cumprindo com essa missão, a gente está cumprindo com esse objetivo, que é informar as pessoas, né, doutor Gabriel? Eu acho que a informação, a consciência sobre o problema é muito importante e faz parte do processo terapêutico. Concorda comigo nessa análise? Claro. Reconhecer é o primeiro passo. Reconhecer, isso mesmo. Reconhecer. E eu noto bastante, o senhor é um autor bem frequente na nossa comunidade, né? O senhor produz muitos textos interessantes, muitos textos relevantes. Como é que tem sido para o senhor essa experiência de escrever, né? Como é que o senhor tem percebido isso? Contribuir para a comunidade? Me fala um pouco sobre isso, doutor Gabriel. Eu gosto muito de escrever. Eu acho que se eu tivesse mais tempo, escreveria mais, com certeza. Eu venho até pensando em alguma coisa que eu gostaria de escrever. E eu gostaria de escrever para pessoas para qualquer um, entendeu? Não só para colegas psicólogos e tal. Eu queria escrever coisas que pudessem ajudar as pessoas a lidar com as suas ansiedades, com as suas dificuldades sociais e tudo, né? Imaginando assim, que um pouquinho que a gente escreve faz um significado para a pessoa lê aquilo, pega para ela, eu acho muito importante isso. É aquela parábola do passarinho que está apagando o incêndio na floresta, né? A gente não consegue apagar o incêndio inteiro da humanidade, né? Mas aquela pessoa que estava naquele momento precisando ler sobre aquilo, precisando se informar sobre aquilo, ela tem contato com aquele conteúdo, nossa, a gente salvou aquela vida, né? A gente salvou aquela alma. E quem salva uma alma, salva a humanidade, né, doutor Gabriel? A gente acredita muito nisso aqui, muito no poder do coletivo. E a gente leva muito a sério, assim, e para nós é uma satisfação enorme poder contar com pessoas como o senhor, que gratuitamente se dispõe a estar aqui batendo esse papo com a gente sobre sanidade mental, que está disposto a escrever e contribuir com a comunidade. Isso faz com que a gente enche o coração de orgulho
e de gratidão e de felicidade por saber que a Pling está sendo esse passarinho no meio da floresta, né? Junto com pessoas como o senhor e como tantos outros profissionais da saúde que têm contribuído, a gente tem sido essa pequena gotinha de água para apagar o incêndio, né? Eu agradeço assim enormemente essa contribuição. Tá, imagina, eu agradeço também, agradeço os elogios e agradeço a parceria, né, que eu falei sobre o desejo de escrever mais e o quanto que o trabalho da Pling ajuda o meu trabalho, né, assim, com a falta de tempo, essa plataforma que vocês oferecem, todos esses serviços que vocês oferecem, facilita muito a nossa vida, ajuda bastante e com certeza é uma ferramenta que faz ser esse passarinho que leva um pouquinho de água. Muito obrigado, a gente fica muito feliz por isso, né? A gente fica muito feliz quando a gente consegue fazer o bem e quando a gente consegue construir esse senso de comunidade, né? O poder do coletivo, porque sozinhos a gente não faz nada, né, doutor Gabriel? A gente é muito mais forte quando a gente se une numa corrente em prol de uma causa. E a nossa causa aqui é promover a saúde e o bem-estar do brasileiro, né? Só que, de novo, a Pling sozinha não consegue fazer isso, né? Como é que ela consegue? Ela consegue tendo pessoas profissionais como o senhor e como tantos outros nos ajudando nessa comunidade. Eu quero dizer que foi um prazer, nós estamos agora nos encaminhando para o final da nossa live. Foi um prazer enorme conversar contigo hoje. Espero que a gente possa bater outros papos como esse, doutor Gabriel. E foi verdadeiramente um prazer. O prazer foi meu poder participar e foi muito legal, foi gostoso conversar, bater esse papo aqui. E eu estou à disposição. A hora que quiser de novo, estamos aí. Combinado. Boa Páscoa, bom feriado para o senhor e para a sua família e fique em paz. Fique em paz você também. Feliz Páscoa para você e sua família. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.